Ontem o Merlin das Trevas morreu e provavelmente foi por complicação de uma cirurgia mal sucedida. Só que, curiosamente, há cerca de 2 semanas, o Merlin até falava de uma forma até mesmo bem descontraída dessa cirurgia. Ele até fez trocadilho entre cérebro e intestino. Eu tenho uma consulta hoje, né, com cirurgião geral para marcar a minha extração cerebral. Quer dizer, não é cerebral, né? É do intestino, mas dá na mesma, né? Então hoje não haverá live. Não era algo assim pretensamente muito grave ou assustador. Mas até mesmo cirurgia mais simples, como extração de dente ciso, já matou gente. Complicado, né? Cirurgia sempre tem algum risco, até mesmo as mais simples. Mas se houve alguma falha médica, que seja punido, né, o responsável. Cara, eu não consigo pensar assim, já foi tarde e tal. Ainda mais porque eu tive uma trajetória diferente, eu acho, de boa parte. Mestre das Trevas foi um dos primeiros canais que eu comecei a acompanhar no YouTube. Isso lá no longínquo ano de 2011. Alguns meses antes eu tinha visto o vídeo de Felipe Neto e PC Siqueira, acho que ali na segunda parte de 2010, por aí. Assim, questão de meses, assim, acho que Felipe Neto e PC Siqueira ali no segunda parte de 2010, eu acho que na primeira parte de 2011 já estava já nessa essa bolha ateísta dos primórdios do YouTube. Então, eu, eu cheguei até a falar pro Merlin em vida, falei numa live lá do Vingarolas, Iniciativa Vingadores, né, vulgo Vingarolas, que eu realmente senti essa nostalgia, assim, uma coisa assim, cara, é, porra, é o Merlin das Trevas e tal. Porque eu tinha ah, essa percepção, sabe? Caramba, é o Merlin das Trevas e tal. Por mais que eu soubesse também que não era assim, um sucesso de público e tal, mas alguma coisa, acho que também por causa desse pioneirismo, digamos assim, eu acho que o impacto era maior, porque era algo muito novo para mim. Nossa, como assim? YouTube com um monte de canais de pessoas dando suas opiniões, falando, era algo novo, sabe? Antes de 2010, realmente, YouTube era vídeo de gatinho, alguns trechos de futebol, né, jogadas e tal. Eu lembro que em 2007 eu vi um rap do Dragon Ball espanhol, do Porta, lá da Espanha. Então tinha algumas coisas, tinha música e tal, né? Mas vlog, esse formato, era algo realmente muito novo na década de 10, sabe? Então eu acho que por essa coisa também da energia do pioneirismo, também eu passei a ter uma visão muito caramba, uau, assim, Mestre das Trevas e tal. Eu tinha ali o que, uns 18 anos para uns 18 anos para 19 ali, 2011 ali, comecinho de 2011. Então, obviamente eu mudei muito também, né, nesse tempo todo, assim, quase 15 anos, muitas mudanças. Antes eu era um liberal que, assim, sem muitos princípios, sabe? É uma coisa eh, muito vaga ainda, sabe? E naquela época também não havia um engajamento tão grande pela política em si. Então eu sabia sim que a Merlin era mais de esquerda e, por exemplo, o Daniel Fraga era mais de direita, mas eu via principalmente os dois como ateus, né? Naquela época do comecinho ali da década, mas como ateus mesmo. Se bem que o Daniel Fraga já falava mais, né, de anarcapitalismo ali a partir de 2012, né? Porque em 2011 eu lembro que o Daniel Fraga não era a ANCAP ainda. Então teve essa mudança do Daniel Fraga também, mas passou a haver assim, um acirramento político, de fato, ali em 2014. Ali, a partir de 2014, que passou a haver esse racha, né, dentro, né, da internet, né, digamos assim. Mas, de todo modo, eh, eu não consigo, sabe, ter algum sentimento que não seja tristeza pela morte do Merlin. E eu discordava veementemente de tudo. Tem até um vídeo dele, tem até no YouTube, o Merlin das Trevas carcando o Odnilson Bom. Um inscrito dele fez um recorte.
E o Merlin defendia lá que se o pai tem um filhinho passando fome, eh, ele tinha o direito, era certo sair fuzilando todo mundo, fuzilando literalmente todo mundo. E era algo assim, cara, é muito. Pra mim é uma coisa tão distante assim de entendimento, mas o Merlin tinha a sua graça ainda assim, sabe? E por mais que o Merlin fosse um comunista mais difícil assim no trato, né? Por exemplo, o Juventude Atuante, o Fábio lá do PCO, né? O Fábio, ele, cara, é assim, muito mais de boa para tratar e tal, né? Um cara muito mais educado nesse sentido, né? Mas até mesmo o Merlin, com sua forma, acho até mesmo ele reconhecia, né? Teve até uma vez que ele botou um nick arrombado para ele mesmo, né? Que ele era arrombado, né? Mas assim, o Merlin mesmo em alguns momentos, por mais que ele tenha falado coisas muito bizarras contra mim, assim, eu já até envolvendo uma ameaça, mas eu acho que não chega a ser ameaça. Eu nunca vi pelo menos como ameaça, porque eu realmente via mais como um bravata, porque o Merlin também, sabe, acamado, eu acho que não passava, sabe, uma vibe assim de ameaça, sabe? Então eu via muito mais no Merlin algo como uma nostalgia, sabe? Caramba, de alguém que eu admirava, eu realmente admirava o Merlin, sabe? Assim, tipo, caramba, o Merlin das Trevas, porque eu era ateu ali naquele começo ali da década de 10, e eu queria ver uma referência, algo assim do tipo, nossa, eu via lá o Merlin e tal, tinha o Pirula também, enfim, eu vi os ateus, e eu, poxa, é, poxa, tinha uma identificação, digamos assim, sabe? Porque, eh, enfim, eu achava que naquele momento era difícil, sabe? Ter uma maioria que não era até, e, enfim, eu me sentia, sei lá, meio desconfortável com isso. Mas hoje eu não sou mais ateu, né? Hoje eu sou pagão, né? Tenho uma visão mais espiritualizada, porque por um momento, assim, eu achava que realmente, não tinha nenhuma, assim, nenhuma possibilidade. Teve um momento que eu, cara, não tem nada, nem vida após a morte, impossível, tal. Eu tive uma vibe já bem, assim, bem mais ferrenha, né. Hoje mais um agnosticismo, assim, ainda com uma esperança muito grande em alguma coisa depois da morte. Não que evidência anedótica prove alguma coisa. Eu acho até mesmo, por exemplo, essa experiência, entre aspas, sobrenatural que eu já tive na infância, que eu teria visto o meu pai no portão da escolinha para me receber, sendo que ele estava dormindo, e que, sei lá, o espírito ele pode andar independentemente do corpo. Mesmo que isso seja verdade, isso não quer dizer que isso vai acontecer com todos, né? Assim como um parto, por exemplo, né? Parto, se uma mãe tem um parto bem-sucedido, isso não quer dizer que todas as mães vão ter partos bem-sucedidos, né? Então, talvez uma pessoa pode sobreviver à morte, entrar em algum mundo aí místico, só que o outro não. O outro pode deixar de existir, ou sabe, ou ter alguma coisa lá, dar algum erro e não entra, sei lá. Pode ser tudo também natural também. Eu mesmo, eu tenho uma visão sobre a origem do universo muito próxima à visão do paganismo germânico, né? Que são forças naturais, choques de forças naturais no começo, aí depois que vem a vaca Autumbla e aí sim os deuses, né? Depois da vaca os deuses. Então essa noção de Deus criador como uma pessoa, eu não acredito nisso. Uma pessoa no, criando, não acredito nisso. Acho que forças naturais, impessoais, isso acho que é importante. Não consigo ver uma pessoa, sabe, por trás de tal processo. De todo modo, eu espero que o Merlin não esteja numa situação tão sabe, ruim, se tem alguma coisa depois da morte, né? Porque assim, até mesmo em vida eu não achava que o Merlin deveria ser preso, algo assim do tipo. Eu até vi o Merlin como uma pessoa assim, bem autêntica nesse sentido, assim, de falar certas coisas bem pesadas, né? Porque ele colocava até mesmo à prova a liberdade de expressão, sabe? Até mesmo para a direita, eu acho que um cara como o Merlin tem um papel, será, para direitos. E eu vejo que falta também isso entre os ANCAPs. Tem ANCAP, cara, qualquer. Se for até um esquerdista bem melhor do que o Merlin, bem mais de boa, o cara já tá já contra assim, a liberdade até com o Glenn, que tomou um soco lá na Jovem Pan, né? Homossexual, né? De esquerda, centro-esquerda, né? Cara, eu já vi já ANCAP falando que não pode, sabe?
o Glenn tem sua liberdade, né? Glenn não tem PNA, não. É esquerdista, já vi esse tipo de coisa. Então, assim, é importante haver também os extremos, assim, porque expõe também a prova. Então, é muita coisa de refletir sobre o que o Merlin disse. Eu realmente, eu nunca, óbvio, discordo de praticamente tudo que ele falava, né? Se bem que não, assim, o Merlin até mesmo em alguns momentos, ele até meio que já passou até um pano pra mim, falando que eu era confuso, que eu não sabia se eu tava do lado da elite ou não, que tava perdido e tal. Isso é uma forma de aliviar minha barra, né? Tipo assim, que eu não sou uma pessoa com má intenção, né? Que tá meio perdido e tal. Então, por mais que o Man fosse essa pessoa realmente difícil, né? Assim, uma coisa muito explosiva e tal, eu acho que tinha às vezes também um lado mais, talvez, não sei, porque eu cheguei a falar pra ele que era fã dele, não sei se isso influenciou alguma coisa, mas, por exemplo, ele já me chamou de nazista muitas vezes, mas teve ocasião que ele me chamou de nobre nazibol, né? E nazibol é um termo já, assim, sabe, de uma parte da esquerda, sabe? Então, assim, meio que ele viu alguma coisa em mim de esquerda que poderia também ser boa, sabe? Houve momentos assim, né? Porque há também coisas dentro do anarcapitalismo, principalmente do que Hoffman falava, que não estão tão presentes aí no discurso, sabe, mainstream, digamos assim, até mesmo do estereótipo do ANCAP. Por exemplo, a questão da dívida pública. Eu, infelizmente, nunca vou saber, né, qual seria, né, a reação do Merlin, porque eu nunca cheguei a falar para ele isso, sobre a Hoffman defender o calote da dívida pública. Gostaria de ver o que o Merlin diria, né? Porque eu já cheguei a surpreender o Merlin em algumas questões, né? Com a própria questão do pai do anarcapitalismo, na questão da Palestina, de ter denunciado o expansionismo de Israel, o que o Merlin falava, esses nazistas, é, e ANCAP, nazistas ANCAP, e bota tudo no mesmo balaio, né? Nazistas ANCAP, eles estão com Israel e tal. Então, ele uma vez ele até ficou meio quebrado com isso, porque esperava realmente o apoio de Israel e tal, né? Eh, de só que não, né, o pai do anarcapitalismo não era assim, né? Era um judeu sim, mas era altamente crítico do sionismo, né? Enfim, então e também, cara, aquela questão, poxa, 43 anos, cara, dá pra viver o dobro disso. Enfim, é triste isso, sabe? E como tem coisa na história, sabe? Eu vou ver e aí eu vou pensar: "Caramba, o que o Merlin diria disso?" Porque ele tinha uma coisa muito característica dele, sabe, uma coisa que e também, de meme até mesmo, né, de, assim, de gerar um meme, né, cara. Então, aquela curiosidade, o que que o Merlin vai dizer, sabe. Havia isso, porque é um cara meio assim, sem papas na língua, né, tanto para o bem quanto para o mal, né. E eu acho que de certo modo também ele via uma certa sinceridade em mim, sabe. E por mais que houvesse essa coisa discrepante, assim, ele falava, né, que gostava de uma pessoa que falasse, um monte de absurdos como eu, né, mas com sinceridade, né. Então eu acho que também, de certo modo, havia uma sinceridade também no Merlin, certos absurdos que ele falava e tal. Eu acho que isso, de certo modo, causava um choque dentro do debate público. Eu acho que levava a alguma reflexão, por mais que fosse bem irracional, ao meu ver, sabe. Então, sério, eu não consigo realmente não encontrar algo assim além de tristeza, essa morte do Merlin, sabe. Eu sei que até isso aí não tem nem um mês, uma pessoa da fanbase dele tá desejando lá minha morte e tal, tem coisas assim complicadas de fato, mas assim, eh, eu realmente, não tô nem aí, né, pra fanbase dele e tal. Tô aqui falando realmente que pessoa que marcou realmente, sabe, não tem como, assim, o Merlin marcou de fato, sabe. Pô, quase que 15 anos, assim, de canal dele, assim, que eu tenho conhecimento. 2011, 14 anos, gente, assim, é muito tempo, assim, lá dos primórdios, é um dinossauro do youtubiano, digamos assim, né. E enfim, assim, é é isso, é um ANCAP que ficou triste com a morte de um comunista bem, assim, bem realmente intransigente e tal, mas sei lá, cara, tinha alguma coisa nele que eu não conseguia realmente, sei lá, sabe, cara, eu tô triste, cara, eu tô triste, sabe, com isso. Talvez haja que a ANCAP não entenda, nossa, Junilson, como você tá fazendo isso, não sei o quê, ou até vão falar que já foi tarde, mas, cara, assim, eu não aconselho esse tipo de comentário, sabe? Mas assim, talvez vocês não entendam, não sei, mas assim, eu não sei se eu consegui mostrar
Pode parecer confuso, mas é isso, cara, assim, eu meio que já fui fã do Merlin, eu acho que guardo um certo, sabe, eu sempre guardei, sabe, um certo carinho, de certo modo, pra figura dele, por mais que houvesse muitas coisas complicadas, mas sabe, sei lá, cara, é triste, sabe? Até mesmo ficar pensando assim, poxa, ele nunca mais vai me xingar, sabe? Até isso, cara, o cara morreu, cara, sabe? Uma bobagem assim, sabe? Não era uma coisa, nossa, cirurgia de urgência. Então, não, cara, uma coisa assim, muito mais boba, né? Até minha mãe já fez cirurgia assim, foi de vesícula, né? Cara, é horrível, cara. Aí eu imagino quem realmente era amigo dele, como tá sentindo, que deve ser uma coisa terrível mesmo. Porque até mesmo eu, fiquei mal com isso, né? Então imagina quem era amigo mesmo, né? Mas enfim, pessoal, esse foi meu vídeo. Então, até a próxima.